No Estúdio Rap de hoje, Sérgio Azol, artista plástico que já expôs em Paris, em Nova York, fez a primeira exposição individual em Natal no ano passado e hoje está batendo um papo aqui com a gente. No primeiro bloco a gente falou das suas influências e agora eu quero entender como que o cinema, que é a sua graduação, cinema e artes gráficas, que você se formou em Miami, né? Isso. Como que isso interfere na sua arte? Bom, cinema tem muito de planejamento e de criação, enredo, e isso é necessário para uma carreira artística promissora, bem montada, né? O cinema, eu consumia muito no passado, o cinema de terror, menos hoje. Eu era viciado no gênero de terror, suspense, e o expresso... Zé do Caixão, né? O gênero alemão, de expressionismo alemão, me atraía muito pela estética. Essa estética grotesca da imagem, da expressão do ator, dos cenários completamente surreais. E isso me atraía muito no cinema. E eu tento transportar junto com a influência de cubismo do Picasso para as minhas obras, né? Você vê isso aqui tem muito do cubismo, muito da característica grotesca do cinema alemão dos anos 20. Então eu busco essa inspiração no cinema para também imprimir nas minhas obras, né? E eu, paralelamente, na época, eu estava me formando também em artes gráficas. E foi quando eu tive o primeiro contato com a pintura. Agora, já que a gente retomou essa questão da faculdade, foi quando você teve o primeiro contato com a pintura, você tem esses registros? Tenho um caderninho que eu mantive. Aliás, é a única peça antiga que eu tenho. Olha, duas. Eu tenho esse caderninho e tenho também duas telas que eu tenho mantido até hoje daquela época, né? Porque eu não contei, mas o meu primeiro contato com as artes, eu não me lembro, eu tinha 6, 7 anos, ou até mais, 8, por aí, não sei. E foi na escola, quando estava durante aulas enfadonhas, né, para fugir daquela... Ou eu dormia ou eu fazia alguma outra coisa, porque eu não conseguia prestar atenção. Comecei a desenhar. E comecei a pegar alguns rostos de amigos, colegas, e fazer caricaturas, ou fazer panfletos, ou tirinhas. Procurado na justiça, alguma coisa assim. Desenhava um amigo. E ficava distribuindo. E fazia o maior sucesso. E foi quando eu comecei a me interessar pela... Meus cadernos eram todos desenhados, as contracapas, né? E isso você já não tem mais? Não tenho, infelizmente eu não tenho. Eu tenho na memória, mas foi o meu primeiro, foi daí que eu comecei a me interessar por arte. Aí eu tinha um irmão mais velho que era vidrado também, era autodidata. Ele era economista, mas gostava de cinema, de fotografia, de artes e tal. E eu comecei a segui-lo, né? Agora, você tem uma mania também, você coleciona objetos antigos, né? Eu sou saudosista e tenho muita coisa antiga aqui em casa, de rádio, da época, rádio de válvula, tenho câmeras antigas de cinema, inclusive duas delas eu usei na faculdade. E tenho também monitor de TV, vocês vão ver, um telefone antigo, eu gosto muito porque é aquela coisa, me mantém em contato com o passado, né? Isso compõe o seu ateliê, então? Isso ajuda muito. O seu ateliê é na sua casa? Meu ateliê é em casa e eu gosto de ter o ateliê muito bem decorado, né, com referências do passado. Eu gosto muito com as fotos dos meus parentes. Tenho muito parente que morreu. Então eu gosto de mantê-lo bastante florido com esses ícones, essas informações, porque eles me ajudam a inspirar. A inspiração. Vamos falar um pouquinho sobre as suas exposições, né? Como foi? Você pinta há 20 anos. Você já expôs em Paris, já expôs em Nova York. Pode falar um pouquinho sobre a sua experiência? O ano passado, eu passei 2 anos preso no ateliê, trabalhando e pesquisando. Aí quando foi em 2015, eu resolvi colocar o bloco na rua. Eu falei,
esse ano eu vou começar a colocar a cara para bater. Aí fiz contato com uma agente em Paris, ela é ítalo-brasileira, francesa, e aí ela trabalha com artistas, e ela veio aqui, viu o meu material e aí fez contato com uma galeria em Nova York, que aí se interessou, aí a gente fez um trabalho lá, de exposição, que também tem participação em feiras. E através deles que a gente também foi para uma feira e uma exposição em Paris no ano passado, no final do ano passado, em outubro. Foi uma exposição que estava acontecendo paralelamente à feira no Carrossel do Louvre, embaixo do Museu do Louvre. E eu participei junto com outros artistas dentro de um stand, né? E em Natal foi a minha primeira exposição individual, porque essas outras de Nova York e de Paris são coletivas, eu estou junto com outros artistas, né? Já em Natal não, tem um centro cultural lá, que ele foi construído no início do século passado. Era uma casa, a história é belíssima, interessante, era um coronel na época, né? Que construiu a casa para a esposa dele, e daí manteve-se essa casa até meados dos anos 20 na família, e depois ela passou a pertencer ao Estado, até que virou um centro cultural, que ficou fechado e reabriu depois de atender às demandas do bombeiro, para atender às necessidades atuais de acessibilidade, de iluminação, refrigeração e tal. E aí eles reinauguraram com a minha exposição. Aí a diretora do espaço vem me acompanhando há algum tempo. E interessante o poder das redes sociais, né? Foi através de um aplicativo desse, uma rede social, que ela conheceu meu trabalho e se aproximou e fez o convite. Lá em Natal, nesse centro, eu fiz uma ocupação. Eu, desde a entrada até o final do prédio, da casa, eu ocupei com imagens da minha exposição. Telas, esculturas, colagens, aí fiz também um mural lá para a exposição. E na entrada a gente produziu alguns aqueles lambe-lambes, né, para colocar na parede da entrada. Quantas obras no total? Foram cerca de 40 peças, entre escultura, pintura, colagem, esse mural. E graças a Deus eu tive uma belíssima aceitação, assim, quase que 90% do que eu levei para lá foi vendido. Parece que só não vendeu uma que é acervo pessoal e não tem jeito, né? A minha esposa, que também é minha sócia, ela disse que não, isso daqui é um ícone da coleção e eu não vendo por nada desse mundo, então tá aí, né? Aqui na casa tem algumas coisas ainda, eu estou começando a produzir a nova coleção desse ano. Ela fala sobre o quê? O que ela... Não, continua a estética do cangaço, eu não abandono isso aí não. Só que com um tratamento diferenciado, uma linguagem mais, vamos dizer assim, com imagens mais blocadas, os blocos de cores fazendo composição, porque até então as peças do ano passado elas eram mais soltas, o traço mais solto, mais que fluía sem se sustentar em traços pretos, por exemplo, onde ele constrói um bloco de cores. E esse traço preto eu trago muito da minha influência, da minha formação do desenho gráfico, né? Tem muito traço preto na formação das imagens. Então, com esses novos projetos, você já tem em mente onde vai ser essa exposição? Se vai ser em Pernambuco, de repente, já que é a terra natal do Lampião? Ainda não. A nossa intenção é que ela seja itinerante, né? Mas o ponto de partida será São Paulo. Porque São Paulo também é um mercado muito grande, muito difícil de se explorar, né? E de se penetrar, né? Então a minha intenção é que eu comece por aqui e daqui eu siga um roteiro pelo Brasil. Vamos ver se dá isso. E ele consiste em ter um galpão, vamos chamar assim,
onde dentro desse galpão terá vários espaços e onde o público poderá interagir com as instalações ou com as peças apresentadas, né? E eu quero utilizar as várias plataformas como pintura, escultura, vídeo, instalação, enfim, pegar os vários tipos de linguagem artística e colocar nessa exposição. E a intenção é que eu me interesso muito pela reação do ser humano quando ele é deparado com a arte, quando ele se defronta com a arte, né? E eu gostava muito na exposição em Natal das pessoas chegarem para mim, nossa, eu estou emocionado aqui, estou aos prantos, ou seja, que não gostou ou que gostou, mas isso me dá muito prazer, porque a minha arte ajudou a despertar um sentimento na pessoa. E ela pode servir como uma terapia, ela pode servir como um remédio, ela pode servir como um desencadeador de emoções, enfim. E isso me atrai. É por isso que eu resolvi ampliar o meu leque de opções de produção e criar esse ambiente onde um espectador possa interagir com a minha arte e sentir, ter sensações. Tanto é que, a princípio, o projeto está sendo nomeado como o Circo das Sensações, né? Algo parecido, mas não será isso, não. Mas é só para dar rumo. Assim, não, vamos pegar isso daí e vamos pegar esse título e traçar o nosso roteiro. Agora, no final do programa, a gente sempre se despede. Agora, sempre no final do Estúdio Rap, a gente vai ter uma dica cultural do entrevistado. O que você indica pra gente e pro pessoal de Alphaville? Está havendo a exposição do cineasta Tim Burton, aqui em São Paulo, no MIS, Museu da Imagem e Som. E é imperdível. O Tim Burton é um cara espetacular, de uma criatividade fenomenal, de uma sensibilidade estética incrível. E ele também é um artista plástico, né? Ele também desenha e cria os seus próprios personagens. Eu indico muito.